Hoje é dia de responder as perguntas que vocês me fazem nos comentários dos vídeos. Se você tem alguma dúvida sobre o tratamento odontológico que você está fazendo, sobre algum problema de dente que você está tendo na sua boca, deixe sempre nos comentários que pode ser que a sua pergunta eu responda no próximo Fala Dentista que eu fizer aqui do canal. A Bruna Oliveira fez esse comentário. Doutora, usei aparelho por 5 anos, todos os meus dentes deram cárie, principalmente os superiores e da frente. Tive que restaurar todos e fazer canal em um dente. Posso colocar as facetas de resina? Quanto tempo dura as facetas e quais são os cuidados? As facetas de resina são muito boas, principalmente para aquelas pessoas que têm medo de fazer aquelas facetas de porcelana, porque normalmente as facetas de porcelana, elas precisam de um desgaste maior nos dentes. As facetas de resina, elas são mais versáteis porque qualquer dentista consegue fazer uma resina. Então, caso você faça uma faceta e se por acaso você for viajar para um lugar e ela quebrar um pedacinho, você consegue em qualquer dentista consertar aquela faceta de resina com mais facilidade do que se você tivesse colocado uma faceta de porcelana, por exemplo. Porque a faceta de porcelana, caso ela se quebre, você precisa de refazer uma nova faceta. O dentista não vai ter como emendar a porcelana da faceta. Essa é a vantagem da faceta de resina. Como você falou que tem um tratamento de canal no seu dente, as facetas de resina também têm essa vantagem, porque elas podem ser feitas em dentes que foram tratados canal. Apesar disso, você vai ter que ver com seu dentista como está a estrutura desse dente seu que você fez o canal, porque se tiver muito destruído, provavelmente o dentista vai colocar um pino e ao invés de colocar uma faceta, ele vai ter que fazer uma coroa para fortalecer aquela estrutura de dente que sobrou. Em vários casos, a faceta de porcelana não pode ser colocada em dentes que foram tratados canal, porque ela pode fraturar. Então, nesses casos de tratamento de canal, a faceta de resina também é uma ótima opção. Além de tudo, ela é mais barata do que a faceta de porcelana. Agora, a desvantagem da faceta de resina é o tempo. Infelizmente, as facetas de resina, elas pegam muito a coloração dos alimentos que você possa ingerir durante a sua vida. Então, ela precisa de uma manutenção mais frequente do que as facetas de porcelana. As facetas de porcelana, elas não mudam a cor. Se for aquela cor ali que você escolheu para colocar no seu dente, ela vai continuar daquela cor ao longo dos anos. Ela não vai pegar a tonalidade dos alimentos. Agora, a faceta de resina, ela pega sim. Então, se por acaso você fizer um tratamento muito grande com facetas de resina, você vai ter que evitar alimentos escurecidos, como café, como refrigerantes de cola, como vinho tinto. Se você se alimentar com eles com muita frequência, eles vão manchar as facetas de resina. A durabilidade das facetas de resina é por volta dos 5 anos, mas eu já vi facetas de resina durarem mais tempo em pessoas mais cuidadosas. Então, se você é uma pessoa cuidadosa, que cuida da sua higiene bucal, você vai ter o aumento da durabilidade dessa resina sim. Mas você vai ter que fazer uma manutenção, pelo menos anual, dessa faceta. Um polimento, talvez até mesmo consertando algum cantinho que possa ter trincado, que possa ter soltado. E os cuidados que você tem que tomar, Bruna, são os mesmos cuidados com os dentes, com as restaurações. Por exemplo, pessoas que têm restaurações em dentes da frente têm que ter muito cuidado em se alimentar com coisas duras. Por exemplo, um torresmo, uma carne mais dura, uma fruta mais dura, porque pode ser que trinque essa resina, que possa trincar essa faceta e aí você vai perder ela. Então, quando você tiver as facetas, você tem que ter muito cuidado na hora de alimentar. Não ficar também tendo mania de ficar mordendo tampa de caneta, essas coisas, porque isso tudo acaba fragilizando a faceta, podendo até fraturá-la. Mas isso você tem que ter cuidado até com os dentes que não tem faceta, porque até dente que não tem restauração, que não tem faceta, se quebram. Então, esses cuidados você também tem que tomar com seus dentes. E como você também falou que fez várias restaurações, teve várias cáries depois que tirou o aparelho, você também tem a opção de fazer facetas
Porque a faceta, ela vai dar uma uniformidade ao seu dente. Não vai ficar aquele dente cheio de emenda, porque dependendo da restauração, se não é bem feita, vai ficar uma divisão entre o seu dente e a resina. Então a faceta é uma ótima opção para aquelas pessoas que não querem ter esse problema de ficar feia a estética das suas resinas quando vão fazer uma restauração por conta de cárie em dentes da frente. O Micael fez essa pergunta, não sei se é Micael ou Michael, depois você deixa aqui nos comentários, Micael. Doutora, tenho 17 anos e com sérios problemas nos dentes. Não escovava e agora estou sofrendo. Tenho trauma de dentista. Estou com o dente que já foi obturado e com o nervo exposto. Ele não tem conserto, né? Infelizmente, Micael, quando o nervo está exposto, você tem que fazer um tratamento de canal para tentar salvar ele. Não sei como está a gravidade desse caso, pode ser que o dente esteja tão complicado, tão quebrado, que talvez nem mesmo o canal resolva. Isso aí você vai ter que ver realmente com o seu dentista. Isso é um problema que acontece muito com as pessoas que têm medo de dentista. Se você, Michael, que tem muito medo de dentista, você tem que fazer o seguinte, aí que você tem que ir mais no dentista para evitar tratamentos longos, demorados e às vezes até sofridos para você, porque você deixou de ir muito tempo no dentista e acabou complicando muitos casos que talvez seriam simples de resolver. Eu já peguei muitos casos de pacientes chegando no consultório pedindo para extrair aquele dente que não estava querendo sentir dor, que não queria fazer o tratamento de canal, e depois que a gente fez o exame, não era nem aquele dente que ele estava falando para arrancar, era outro dente. O paciente fica com tanto medo de dentista que às vezes ele quer resolver o mais rápido possível aquele problema. E às vezes ele acaba dando informações erradas que podem comprometer outros dentes que não tem nada a ver com a dor que ele está sentindo. Na descrição aqui do vídeo eu vou deixar o link do meu e-book para quem tem medo de dentista. É grátis, você pode baixar de graça. Pode ser que alguma dica que tenha no e-book pode te ajudar a se livrar desse trauma de dentista, desse medo de dentista. Mas o que eu aconselho você é não ficar com medo do tratamento. Quanto mais rápido você fizer ele, você vai acabar evitando outros problemas em outros dentes. E vai também evitar mais sofrimento seu e uma ansiedade desnecessária naquela hora que você precisa de ir no dentista. Mas nesse caso desse dente com o nervo exposto, provavelmente você vai precisar realmente fazer um tratamento de canal, mas você vai ter que ver se realmente ainda dá para fazer o canal nele. Eu aconselho você procurar um especialista em tratamento de canal, que é o endodontista, que ele vai saber exatamente se o seu dente vai ter salvação ainda ou não. A Maria Valdirene me falou o seguinte: o meu filho completou 7 e já tirei os 2 de baixo que estavam moles, mas os permanentes já estão nascendo na parte de trás. Eles voltam para o lugar correto? Olha, Maria, o que acontece? Normalmente acontece isso mesmo. Quando a gente demora um pouquinho a tirar o dentinho de leite na frente, os dentinhos permanentes começam a nascer atrás e às vezes eles ficam na posição atrás mesmo. Mas isso vai ser resolvido com o próprio crescimento da face da criança e até mesmo a movimentação da língua. Porque o que muita gente não sabe é que a língua vai exercer uma força atrás desses dentinhos. E provavelmente os dentinhos dele, eles vão começar a ir mais para frente, pegando a posição correta, uma posição que a gente fala vestibularizada. Tanto a língua quanto os lábios são muito importantes na posição dos dentes. Por isso que a gente combate muito a chupeta, porque a chupeta ela impede os lábios de se fecharem. A criança acaba tendo aquela mordida aberta, que provavelmente você já viu alguma criancinha com esse defeito de má oclusão. Quando os lábios não se tocam, pode ser que os dentes fiquem numa posição para fora da boca, que fica com aqueles dentinhos tortos. Então, no caso do seu filho, que o dentinho permanente acabou nascendo atrás, provavelmente ele vai começar a ir um pouquinho para frente quando a própria língua do seu filho for fazendo uma força todo dia e vai fazer com que esses dentinhos vão para frente.
Caso você veja que os dentinhos permanentes que nasceram são muito maiores do que o espaço que ele tem na frente, provavelmente o dentinho dele vai ficar um pouquinho torto. Mas como ele é muito novinho, só 7 anos, não vai ser a hora de colocar o aparelho ainda para consertar os dentes. Ele vai precisar de crescer, trocar todos os dentinhos permanentes para depois colocar o aparelho para correção. Mas nesse caso, com 7 anos, você pode ficar tranquila e esperar ainda que esse dentinho provavelmente ele vai começar a ir um pouquinho mais para frente, sim, e vai ocupar o espaço que ficou do dentinho de leite que foi extraído. A Ana Lúcia me perguntou o seguinte: meu netinho perdeu um dente, não está com medo de sair o outro. O que eu faço? Ana Lúcia, infelizmente, as crianças realmente ficam com muito medo quando trocam os dentinhos, quando sai sangue. Então, isso é um cuidado que você vai ter com o seu netinho, tentar conversar com ele, tenta inventar uma historinha de que o dentinho foi para a casinha dele, por isso que ele saiu da boquinha dele, mas ele tem que comer para ficar forte, para nascer o outro dentinho, que o outro dentinho vai embora só quando chegar a idade dele, para ele voltar para a casinha dele. Tente mostrar exemplos de outras criancinhas que perderam os dentinhos, mas depois os dentinhos voltaram, que elas ficaram com o dentinho bonito. Tente explicar ao seu netinho que isso é porque ele está crescendo, porque ele está ficando forte, que os dentinhos estão indo embora, mas vão vir outros dentinhos mais bonitos para ele comer, para ele escovar os dentinhos, para ele cuidar deles. Tente mostrar exemplos de outras crianças que também estão com falhas na boquinha, com perda dos dentes, que estão trocando os dentinhos, para ele ver os exemplos também e não ficar com medo. E se o seu netinho for uma criança mais esperta, você pode mostrar também vídeos na internet, até mesmo fotos na internet de crianças que estão tirando os dentinhos e estão nascendo os dentinhos, e explicar de uma maneira mais lúdica, mais fantasiosa, mas às vezes dá certo. Às vezes é melhor contar uma historinha, inventar uma historinha bem fantasiosa do que tentar forçar a criança demais a fazer uma coisa que ela não quer. Tente falar para ele que o dentinho não vai soltar assim de uma hora para outra, que ele vai ficar bambinho, que vai vir outro, que ele não vai ficar sem dente, que ele pode ficar tranquilo, que vai dar tudo certo, que isso é uma coisa que ele está crescendo. Infelizmente, nessa hora você vai ter que ter muito cuidado, muita atenção, muita paciência, conversar com carinho e não tentar forçar. Tentar conversar com ele, não ficar falando que ele é bobo, que está acreditando em bobeira, que ele é rapazinho, que ele tem que saber que o dentinho dele vai cair, vai soltar. Tente explicar de uma maneira mais carinhosa possível e caso ele seja muito pequenininho e esteja muito inseguro, tente contar uma historinha bem fantasiosa que pode ajudar. O Railson fez essa pergunta para mim. Eu fui ao dentista e fiz um curativo para daqui a 10 dias voltar lá e fazer uma restauração. Logo após a anestesia, meu rosto ficou inchado. É normal? Railson, pode acontecer sim. Porque quando a gente injeta o anestésico é um líquido e ele vai estar penetrando dentro do músculo, dentro da sua face. Dependendo da forma como o seu dentista aplicou a anestesia, de uma maneira mais rápida, aquela anestesia ficou muito concentrada no mesmo lugar. Isso acontece muito quando a gente vai dar anestesia nessa parte inferior aqui da mandíbula. A gente injeta e aí depois fica tipo uma bola, aquele anestésico que a gente injetou. Porque aqui a musculatura é muito fininha. Aqui na bochecha, por exemplo, quando a gente injeta, tem mais músculo, então fica mais disfarçado aquele líquido aí. E também a velocidade com que foi aplicada a anestesia. Se a gente coloca a anestesia bem devagarzinho, o líquido vai penetrando, ele vai penetrando no tecido mais devagar e não fica aquela concentração de anestésico muito localizada numa só região. Isso não oferece perigo nenhum para você, isso é uma coisa momentânea, provavelmente seu dentista deve ter passado, a mão para baixar, mas isso é completamente normal, não precisa de ficar inseguro por conta disso. Inclusive, existe alguns casos também que após a anestesia a pessoa volta para casa e o rosto fica tanto inchado quanto roxo. Isso daí pode acontecer com qualquer dentista, com qualquer paciente, quando a gente injeta o anestésico e pega um vaso sanguíneo. O
Porque quando a gente vai enfiar a agulha dentro do tecido do paciente, a gente não consegue visualizar onde estão as veias e onde são as artérias. Pode ser que quando a gente aplique a anestesia, quando a gente enfie a agulha no tecido, a gente acaba perfurando uma artéria e uma veia. E dependendo da circulação daquele paciente, vai ter um derramamento de sangue ali naquele tecido e pode ficar roxo, como se fosse uma pancada. Mas se isso acontecer com você, não precisa de se preocupar, porque essa parte roxa, esse hematoma, ele some com 15 dias, 20 dias, e isso não oferece perigo nenhum também para o paciente e nem também oferece processo para o dentista. Isso é uma coisa que pode acontecer eventualmente durante a aplicação de um anestésico, que a gente está injetando um anestésico, uma medicação dentro de um tecido. Então pode ser que a gente pegue também realmente um vasinho, que saia um pouquinho mais de sangue e fique essa manchinha, esse hematoma na sua pele. Mas no caso do inchaço, isso não precisa ficar preocupado. Pode ser que tenha acontecido isso mesmo, o anestésico muito localizado naquela região e na hora não deu tempo do anestésico se diluir pelos tecidos seu, por isso que ficou inchado na hora que aplicou a anestesia. A Alanis fez esse comentário: realizei a restauração, pois estava com 2 manchas entre os dentes da frente. Só que essa mancha não sumiu após a restauração. Talvez tenha ficado algum restinho de cárie depois que foi feita a restauração, ou talvez o dentista não soube fazer a restauração de uma forma que aquela manchinha desaparecesse depois que fizesse a restauração. Eu acharia mais adequado você voltar no seu dentista e reclamar disso, porque provavelmente ele vai ou refazer a restauração para você ou vai consertar esse aspecto que ficou escurecido. Mas você não pode ficar com mancha mais escura no dente depois que faz a restauração. Você tem que consertar isso, porque pode ser uma cárie que ainda esteja aí no seu dente que não foi removida totalmente. O Ryan fez esse comentário: oi doutora, então, minha filha tem 5 anos, faz 6 em agosto e a dentista tirou um dente dela inferior, já estava ficando mole, só que a dentista tirou o dente com a raiz. É normal extrair todo o dente junto com a raiz? Ryan, com certeza. Provavelmente o dentinho de leite da sua filha não tinha sofrido todo o processo de reabsorção da raiz, porque muitas pessoas acreditam que o dentinho de leite é só aquele toquinho quando ele solta. Na verdade, o dente de leite tem raiz. Quando o permanente começa a aparecer, começa a se formar, acontece a reabsorção daquela raizinha do dentinho de leite. Mas existem muitos casos que o dentinho de leite se solta com a raiz ou às vezes se solta com pouco da raiz sendo reabsorvida. Isso é totalmente normal. Se você falou que o dentinho dele estava já começando a ficar mole, a dentista tirou, não tem nenhum problema. Provavelmente a sua filha de 5 anos tá com a dentição acelerada, já tá trocando os dentinhos e como o dentinho já estava um pouquinho bambo, a dentista tirou. Se por acaso o dentinho dela permanente demorar um pouquinho mais a nascer, não tem problema. Tá dentro da idade dos 6, 7 anos para o dentinho permanente erupcionar. Não precisa ficar preocupado, é assim mesmo, dentinho de leite tem raiz, só que na maioria das vezes a raiz é totalmente reabsorvida antes do dentinho soltar, mas existem casos que o dentista tira com a raiz. Tanto é que quando os dentinhos permanentes estão nascendo e o dentinho de leite está muito duro, o dentista precisa tirar, tem que fazer uma extração como se fosse um dente permanente mesmo, para aquele dentinho se soltar, senão ele gruda no osso. Então, foi certo, não tem problema nenhum. Se por acaso o dentinho permanente dela demorar um pouquinho a nascer, é porque a raizinha estava um pouquinho mais longa e com certeza o dentinho permanente dela está bem lá embaixo. Até ele erupcionar, ele vai levar mais um tempinho. Então é isso, pessoal. Se você gostou das respostas que eu dei, deixa o seu like, se inscreve no canal e também deixa seu comentário, sua pergunta. Demora um pouquinho, mas eu respondo todas. Se você tiver mais alguma dúvida, quiser saber mais sobre a saúde bucal sua, vou deixar no link aqui da descrição e-books grátis e vários cursos meus que você também pode aprender muito mais sobre sua saúde bucal. Fiquem com Deus, beijos, tchau!